Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitox da Ideale. Bitox é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É um momento, é uma hora em que a gente debate, a gente conversa, a gente troca ideias sobre como as nossas ações impactam e podem impactar o resultado que a gente quer tanto atingir. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. E hoje vai ser incrível mesmo, porque hoje eu tenho o prazer, a honra, o orgulho de receber meu grande amigo Regis, que eu não sabia, é Regis Vasconcelos Amed. Um prazer muito grande, a gente sempre combinou, a gente sempre falava de fazer alguma coisa, e às vezes até nos nossos bate-papos a gente falava assim, se tivesse gravando, isso aqui daria uma coisa muito legal, né? Mas antes de eu começar, Regis, antes de a gente já entrar no assunto, se apresenta, Regis Vasconcelos. Esse Vasconcelos é novo. Antes de tudo, obrigado, Peter, pelo convite, né? Assim, a gente é amigo e eu fico muito honrado de estar aqui. Eu sou um publicitário hoje, mas já fui muita coisa antes. Como bom publicitário, já fiz muitas coisas antes. Comecei minha vida fazendo Senai, com muito orgulho, melhor escola. A gente vai falar de aprendizagem, né? Fiz técnico em cerâmica, depois eu fui trabalhar e estudar lá em São Carlos, na UFSCar, engenharia de materiais. Aí eu trabalhei lá com supercondutor, amônio oxalato de nióbio. Uau. Isso faz muito tempo. Aí eu vim para São Paulo, larguei tudo, porque eu não via pessoas. E meu negócio, depois de um tempo, descobri que era lidar com pessoas, né? Então, aí eu fiz comércio exterior, na época eu não sabia muito, vou fazer administração, trabalhei alguns anos, 2 anos com importação e exportação, na prensa Schuller, aqui em Diadema. Depois eu comecei a trabalhar com eventos, e aí é onde eu me descobri. Então eu organizava eventos, até shows, né? Trabalhava em empresa que fazia shows internacionais, tal, Casa Noturna, São Paulo, Minas, Santa Catarina, tal. Fiquei nessa época e até virar DJ. Virando DJ, falei, trabalhando à noite cansa. O trabalho não é diversão, né? Então, eu sempre levei muito a sério tudo que eu fiz e não é muita diversão. Eu cheguei a trabalhar, a tocar na MTV, na Globo, né, abrir shows, Ed Mota, Daniela Mercury, uma época aí. Aí depois eu falei, poxa, eu preciso de outra coisa. E veio um convite para ser atendimento publicitário numa agência. Eu falei, deixa eu ver o que é isso. E aí eu me encontrei. Depois Legal. eu fiquei trabalhando uns 10 anos em média, aí eu fui e montei minha agência, que já fazem 19 anos que eu tenho a Salsa Nova. Então, essa é um pouco, bem resumida, a parte da minha vida. Vi muita coisa aí de diferentes. A gente já falou sobre isso uma vez, né? E agora você contando um pouco da tua história, e as pessoas que estão ouvindo começaram a fazer a contagem regressiva, né? Falou assim, é que você começou cedo, né, Regis? Comecei. Né? Mas faz tempo já que a gente está na estrada. Faz. Né? E você um dia me disse uma vez que isso ficou muito gravado, né? Que a gente participa e nós somos uma geração privilegiada porque a gente nasceu no analógico e a gente convive com o digital, né? Então E você hoje trabalhando com publicidade, já há tanto tempo trabalhando com isso, você viveu muito isso. Muito. Né? Essa passagem, né? Muito. Né? Como que você vê isso hoje? Eu adoro. Eu gosto do novo, né? Então, assim, o novo sempre tem um desafio. E a gente é impactado toda hora, né? Tudo tem um movimento. Hoje está demais, assim, há um tempo. Hoje não, já fazem, acho que uns 10 anos que é tudo tempo real, agora. E eu sou um cara que gosta disso. Então, eu já gostava, tá? Só que o tempo real, para você ver uma notícia, você tinha que escutar um rádio, abrir um jornal. Abrir um jornal. Né? Então, comecei cedo, né? Comecei lá com 16 anos a trabalhar. Hoje eu tenho 52 anos. Então, assim, você pega isso e quando veio a internet, foi uma disrupção enorme. Agora, com o IA, também a gente tem uma disrupção, acho que quase do mesmo tamanho ou maior. Sim. Isso é legal, eu acho que tem que aceitar. Sim. Né? Se você rejeitar, você fica para trás. Então, assim, eu sou um cara que aceito e tento estudar, gosto, né? Assim, a gente tem que aprender. Saber tudo nunca vai saber. Nunca, é muita coisa, muita novidade. Mas, assim, se você souber um pouco,
né, puder discutir e puder passar para frente, e aí é sempre, né, aí vai. Para passar para frente, gente, é treinamento. É o Peter que faz, tá? Eu sou horrível em treinamento, mas assim... A gente já falou muito sobre Fala isso. isso, é. Né? Quando a gente fala da ação, né, a gente tocou no assunto, né, é o título do meu livro, né? Você é um cara que trabalha com comunicação. Né? Você é um cara que trabalha com promoção. Né? Então, quando a gente fala assim, comunicação, a ação de tornar algo comum. Né? Quando a gente fala de promoção, a ação de promover alguma coisa. Né? Então, a ação, ela está em tudo aquilo que a gente faz, mas daquilo que você faz, ela é muito presente. Muito. Né? Tudo aquilo que você faz com o objetivo de ter alguma ação nisso. Né? Como isso, Regis, vem mudando nos últimos tempos? Porque eu vou voltar um pouquinho lá e vou te colocar aqui numa não sei se numa cilada, mas vamos lá. Né? Você era um cara que usava muito, e você tem um poder criativo extraordinário. Né? Você criava peças, você fazia coisas, mas eram coisas lúdicas. Né? Então, você gostava muito, eu vou usar um termo agora, né? Muito o papel do papel. Né? Então, você conseguia transformar as coisas, ter ideias, ter insights, criar caixinhas, fazer coisas. Né? E eram coisas lúdicas, eram coisas físicas, né? Que a gente olhava e falava assim, você via, você sentia, você olhava. Né? Hoje, você também migrou muito para esse lado digital. 100% quase. Né? Como é isso? Como manter a comunicação, a promoção? Uma coisa não mata a outra. Né? O físico existe, a gente vive, a gente se alimenta, a gente pega. E a gente tem algum poder com isso até. Né? Hoje em dia a gente pega. A gente fez para uma empresa, não muito tempo atrás, uma carta escrita à mão, por um evento. Eles tinham um problema de audiência do evento e tal. E aí de 15% subiu para 90%, porque todo mundo recebeu uma carta escrita à mão. É claro que não foi o presidente da companhia que escreveu, a gente contratou um calígrafo e ele só assinou, mas isso deu uma impactada. O grande lance é a percepção e o caminho até o impacto. Né? Antigamente a gente tinha pesquisas e fazia, então caía assim, vou te contar uma história, faça um convite para o pessoal ficar lá numa ilha em Córcega, uma empresa, 10 mega empresários, você tem que convidá-los e eles não podem falar não. Os 10 têm que aceitar porque vai sair de barco, vai ter um chefe, aquelas coisas que você fala assim, nossa, isso aqui é sonho, né? Filme, né? Ou série, né? Aí você fala assim, poxa, o que eu vou fazer? Então a gente fazia uma caixinha, na época a gente estudava culinária, isso é gostoso, isso eu adoro. Pesquisa, culinária, vai ter um chefe e tal. As músicas, né? Eu sou DJ, muito ligado à música, então a gente, dá um iPod para a pessoa com as músicas da ilha. E aí a pessoa, de Córcega, a pessoa vai lá e ele já vai tendo a experiência. Vai entrar no clima. A pessoa é difícil falar não, se ela ganhar já com storytelling por trás, com tudo isso, né, escrito. Isso impacta até hoje, é a diferença. A Salsa Nova ainda faz isso. Muita gente fala, os clientes falam, você gosta do brinde, gosto muito do brinde, mas a vida real Quem não gosta de ganhar um brinde? Não, todo mundo, né? Isso aí muda, né? Um brinde já se fazia. Eu sou o cara que, minha família sabe, né? Minha esposa, minha enteada, ela sabe, eu chego numa loja, eu peço um brinde, porque eu quero testar para ver. E às vezes eu passo vergonha, porque eu sou o cara de pau. Imagina. E às vezes a pessoa é humilde e tal, e ela quer me dar o brinde e fala, nossa, não era para tanto, né? Assim, tô brincando, que aí eu desmonto na hora. Mas o brinde faz parte aí da cultura, é cultural, né? Da cultura Brasil, né? Aí a questão digital também é como impactar, como você criar expectativa. A diferença, Peter, hoje é muito o que eu falo de volátil, tempo real. Você faz aquilo, vai fazer um evento híbrido, então você tem que fazer um conceito. Tem milhões de gente fazendo evento híbrido. Depende do foco, do mercado. Você consegue ter muito sucesso, porque por si só já causa, né, uma atenção. Agora, quando é commodity, a gente tem que apelar para algumas coisas e aí demora um pouco mais para criar, né? Entendi. Vou vender, sei lá, a gente vai criar um evento hoje sobre inteligência artificial. Tem de cada 10 pessoas que trabalham das empresas
que mexem com tecnologia falam de inteligência artificial. A gente está cansado, tem muito conteúdo. Sim. Então, assim, você já viu lá atrás, você vê qual é a novidade e tal. Mas acho que sempre tem espaço, né? Ok. Sempre tem espaço para o novo, para o criativo. Ok. E essa diferença é onde a gente gosta de atuar. Muito bom. Tem uma particularidade, talvez algumas, não uma só, né? Mas eu também estudei técnico, né? Só a minha diferença era mecânico, né? Você fez cerâmica, né? Mas a gente tem um outro ponto em comum, né? A gente é palmeirense, né? É parmeirista, vai. Graças a Deus, né? Você tem que falar isso. E outro dia, Regis, eu fui assistir um jogo do Palmeiras, e eu estava no Allianz, né? E aí logo no início do jogo, foi Palmeiras e Fortaleza, teve um pênalti pro Palmeiras, né? E o Rafael Veiga que foi cobrar. E demorou um pouquinho, aquela coisa de VAR, vai. Hoje demora 3, 4 minutos, às vezes, para checar o lance. E o Veiga naquela preparação de segura a bola, vai bater o pênalti e tal. E eu estava sentado lá na cadeira superior, né, no Allianz, eu estava assim, bem de frente mesmo, né, na linha do pênalti. Então tinha uma visão bacana, né? E aí, ninguém me falou. Né? Eu resolvi, peguei meu celular, falei assim, vou gravar pênalti. Vou gravar uma experiência. E eu, na minha ingênua, né? Ali, quando eu olho para o lado, está o estádio inteiro fazendo isso. Né? E aí, aquele dia, teve 33, quase 34 mil pessoas. Né? E aí eu fico imaginando. Você imagina que uma parte, vamos arredondar o número, né? 20 mil pessoas, naquele momento, estavam filmando. Porque hoje não é o celular não é um aparelho de comunicação. O celular é uma câmera de vídeo. O vídeo se tornou uma ferramenta de comunicação extraordinária. E aí eu gravei o pênalti, né? E acabei não postando. Gravei para mim, mas eu compartilhei no grupo de WhatsApp. Aí você faz a conta matemática. 20 mil pessoas gravaram o Rafael Veiga cobrando o pênalti de 20 mil ângulos diferentes. Então a gente tem 20 mil vídeos de uma cobrança de pênalti. E que uma parte dessas pessoas vai postar isso nas redes sociais, vai comunicar, vai mandar no grupo de futebol dos amigos. Tá? E no outro canto da cidade também está acontecendo um jogo que alguém está batendo um pênalti. E aí quando a pessoa aperta o botão e fala assim, vai, a velocidade com que essa informação acontece é algo que a gente não consegue imaginar. É algo que passa a ser surreal. Então, o poder que a gente tem hoje da comunicação, de um post, de uma ação, aqui, é algo que a gente não conseguiria imaginar. Então, mas isso é desafiante e é uma delícia, né? Porque se você pegar o celular, qual o valor do celular? 10 mil? 11 mil? Estou falando de um celular de ponta. Sim. Qual o valor de uma TV de ponta? 5 mil? Então, assim, o poder do celular, o poder está na mão do celular. Sim. Daqui a pouco pode ser o relógio, daqui a pouco pode ser o óculos, mas isso é desafiante. E criar comunicação para isso tudo, eu acho que aí assim, não fica monótono. Porque você fala, poxa, eu estou lá. Muito rápido, né? É muito rápido. E assim, por isso que eu falo, ninguém sabe de tudo. Pode ser o papa de um determinado assunto, mas ele não sabe. Não adianta, não dá para saber, porque vai ter um que vai estar sempre melhorando, vai ter alguém que vai estar melhorando. Eu acho isso legal. O importante é você entender e você, é claro, se especificar. Tá? Eu fiz um MBA em marketing, depois estudo sempre. Também vejo, de vez em quando eu sou convidado pela SPM para ser banca da pós, e aí eu vejo os trabalhos lá deles e aí eu vejo, como que está o nível. A educação, se a gente for falar aqui um pouquinho de educação, não acompanha, nada acompanha. Sim, é muito rápido. E aí você pega o talento, tá difícil, porque ele aprendeu alguma coisa e aí chegou aquela hora, como a gente já foi, né, assim, a gente já foi assim, eu quero brilhar. Mas eu quero brilhar com o que eu aprendi na faculdade. Mas a faculdade não consegue acompanhar o tempo real. E isso não estou fazendo, não faça a faculdade. Faça a faculdade porque tem muita base, a essência está lá. Só que a essência corporativa, o dia a dia, eu quero isso, é hábito. Né? Por trás do processo tem o hábito. Né? Você fala muito de processo, eu aprendi muito com você. Mas se muda o hábito, muda o processo. Então, entra o WhatsApp. Então, briefing. Mudou tudo. Agência, a gente recebe briefings.
Uhum. Né? Então, antigamente, tinha briefings que recebia briefings com, né, um documento, como tem que ser um Reunião briefing. para ler o briefing. Então, tinha tudo, reunião de briefing e tal. Hoje é um áudio de nem 1 minuto de WhatsApp. Faz isso aí, que eu preciso para hoje. No começo, você fala, não, você está errado, me documenta, faz um e-mail, eu preciso... Você começa a fazer isso, você começa a perder cliente, porque o hábito está no WhatsApp. Exatamente. Então, aí você tem que se adaptar a isso. E aí, graças a Deus, a gente tem clientes legais que fazem briefings, que entendem, que têm empatia de entender, então eles têm essa coisa, falam, pô, se eu mandar o áudio de WhatsApp, vai ficar um pouco complicado para eles criarem, para eles fazerem um vídeo, para eles fazerem um podcast e tal. Então, peraí, aí hoje se faz muita conferência, uma reunião, e aí você consegue anotar muita coisa. Sim. E aí também, muitos deles... Legal, hoje você pode gravar a reunião, né? Isso Pode. ajuda. Tanto gravar a reunião como gravar o briefing, né? Sim, Eu faço muito isso. sim, Tem uma dica aí, uma ferramenta que chama Loom, L-O-O-M, que você grava, eu faço um vídeo de 3 minutos, ó, o cliente pediu isso, tal, tal, tal. Isso eu como atendimento. Meus outros atendimentos lá na agência também fazem isso. E aí é a tecnologia ajudando a gente, entendeu? É o hábito, né, ganhando. Você falou de tecnologia, você falou de comunicação, de velocidade, um monte de coisa. Mas eu aqui vou tentar adivinhar um pouco de algumas coisas, tentar fazer um exercício aqui, né? Mas o objetivo, o objeto daquilo que você faz não mudou muito, né? Então, as empresas, elas querem promover a marca, promover o produto. No fundo, o resultado que elas querem é vender mais, né? Que a marca dela seja mais lembrada e uma série de coisas, né? E hoje, muitas vezes, as marcas, quando eu falo as marcas, são as empresas, as pessoas que estão, né? Às vezes não conseguem acompanhar toda essa velocidade, né, Regis? Quase ninguém. E aí eles te pedem coisa, ou eles vão interferir, ou eles vão quase que te sugerir que você faça algo que elas acham que vai dar o resultado, né? Mas você está na tua especialidade, o teu dia a dia, você vai olhar e falar assim, cara, é outra coisa. Você estava me falando lá de um termo, que você falou lá de território, você falou alguma coisa assim. Eu vou ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E aí como muda essa percepção de marca, né? Porque hoje, eu vou usar o exemplo lá, não vou falar a marca. Depois se você quiser falar, você fala, tá? Não sei se eu posso, porque hoje também tem uma coisa chamada LGPD, tem isso aqui, não sei se pode falar, né? Mas não vai estar falando mal. Mas uma marca, um fabricante de shampoo, nada contra você o shampoo, tá? Não estou falando isso, não é o exemplo do shampoo que eu dei falar para você, tá? Mas um fabricante de shampoo, ele hoje quase que não pode mais falar do produto dele, mas sim do resultado que o produto dele apresenta. Mas não no sentido daquela coisa, o shampoo vai dar brilho, maciez, não. É como o shampoo vai te inserir, ou vai... É mais ou menos por aí. É isso. O que mudou, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, vamos pensar genericamente. Qual que é a mídia social, e não rede social, tá? Eu chamo de mídia, porque vende audiência, tá ali para vender audiência. Só para entender. Muito, né? As pessoas chamam de rede social. Então, rede social é aquela coisa para você fazer um network, é a rede. Só que a mídia não, eu chamo de mídia porque, por exemplo, a Meta tem... Qual é a mídia social do Brasil? É o Instagram, porque o brasileiro, por hábito, ele gosta de ver foto. Tá. Quer voltar atrás? Qual a revista que mais vendia? Caras, que não tinha conteúdo, tinha foto. Ah, que legal. O Instagram. Então, isso eu fiz um curso com uma diretora de inovação da IKEA. Foi na FAAP aqui em São Paulo e ela falou, vocês são Instagram. Lá na Suécia nós somos Twitter. Então, porque o sueco gosta de conteúdo. Nós gostamos de visual. Então, aqui consolidam o Instagram. Então, a mídia social, a gente escolhe a mídia social. Então, a empresa chega lá e põe conteúdo na mídia social. A outra faz a mesma coisa. A outra faz a mesma coisa, você não pega relevância. E ainda que você está dando todo o seu suporte para a mídia social. Tem um dono, a Meta tem um dono. Né? Então, assim, a empresa tem um dono ali e você está na mão deles. Né? Assim, então, isso, não pode fazer, tem que fazer. É hábito brasileiro, está lá. Só que você tem não que pode estar fora. Não é que não pode fazer, você tem que fazer com inteligência. Você já ouviu falar de algoritmo? Sim. Algoritmo é um robô. Né? Aí a mídia fala assim, impulsiona o seu post. Você, Peter, é um humano. Eu recebo os recadinhos. Então, você é humano. Você vai
colidir com o robô? Não. Não. Você tem que pegar, e a gente tem engenheiros para isso, que fazem, que colocam um algoritmo nosso para brigar ali, ganhar mais posições com o algoritmo das mídias sociais. Então fica algoritmo contra algoritmo. Humano contra algoritmo não dá. Humano contra robô, ele perde. Então você tem que saber. As pessoas não sabem porque as mídias sociais, elas não abrem esse jogo e é bom para elas. Né? Então, faz parte da estratégia dele. Hoje o que eu julgo o melhor algoritmo, que é TikTok, disparado, que já faz alguns anos a minha mídia social preferida, e é impressionante mesmo, quem usa vicia, porque é muito legal. Eles têm um algoritmo que é muito legal, mas eles também permitem que o seu algoritmo chegue em algum objetivo. Então você quer engajamento, você quer, né, depende do que você quer, qual o seu objetivo. Então, primeiro é o diagnóstico, né? Mas voltando lá atrás, que você perguntou de território, de apropriação de território, é assim, já em 2019 eu aprendi, eu vou falar com a Unilever, isso falo do Brasil, uma agência parceira da Salsa Nova. A gente tem muitos trabalhos em parcerias, a gente tem 8 ou 9 agências fixas de parcerias. Que legal. Uma de conteúdo, então até esse case ganhou o melhor conteúdo de 2020, que era All Things Hair. Isso é sina, porque eu não tenho cabelo, e eu sempre trabalho com shampoo, eu não sei por que isso, então eu não consigo testar, mas eu brinco que eu tenho couro cabeludo. Eu não tenho cabelo, Boa, mas eu tenho couro cabeludo. Boa. Então na época lá, então ela não ia ter o Dove.com, as pessoas não estavam mais visitando, não tinha mais audiência para o Dove.com. Então o que ela fez? Ela se apropriou do território. Ela criou equipes no mundo inteiro, por meio, não foi o Salsa Nova, tá? Foi a Green Park Content. Até hoje eles atendem. Então a Green Park montou equipes de conteúdo. Aí foi Londres, onde eu fui, Nova York, Jacarta, Singapura, São Paulo, eu não lembro se tinha Buenos Aires também. México também, alguma coisa. E aí eles montaram o All Things Hair, que é tudo sobre cabelo. Tem até hoje, só entrar no blog. Foco especialistas, que são cabeleireiros, que é B2B2C. A gente está falando de pessoas. Ok. Sempre de pessoas. Não são empresas, mas pessoas. As pessoas que se engajam, as pessoas que olham. E isso ganhou o case do ano e eles embedaram, colocaram a loja da Unilever lá, o e-commerce, que virou a maior loja do mundo. Aprendendo sobre isso, eu falei, poxa, os caras não estão levando para o Dove.com, estão levando para estão se apropriando de um conteúdo que ninguém se apropriou antes. Então, a partir dali, existe uma estratégia de apropriação de território, que você faz por meio, aí depende da empresa, né? Okay. Você pode fazer blog, que é o mais comum, você pode fazer mídias sociais também, aproveitar, você pode fazer podcast, como esse aqui, a Salsa Nova participa de tal, e isso a gente tem tido sucesso. Então as pessoas não conhecem essa apropriação de território, porque aí é mais conhecido como bandeira branca, você não põe tua marca. Então tem um case que é demais, assim, eu sou fã também da Green Park também, eles são os melhores do mundo, que é a Sanofi, que no Brasil foi feito pela Medley, que é um tema muito difícil, que é a depressão. Então, você escreve português, gramática, aí você vai escrever, você transforma ele em SEO para ranquear em Google, e você tem que passar pelo crivo do jurídico, porque você está trabalhando com remédios, drogas. Pode contar esse case. Então, se você entrar, dar um search, pode contar Sanofi ou Medley, você vai ver, ela está falando tudo sobre a depressão, como é que se sente. Então, ele se divide para profissionais e para os pacientes. Okay. E é sensacional, é demais. Eu não participei desse case, conheci a editora-chefe, conversei com ela, e é digno, você fala assim, poxa, isso é muito legal. Então, assim, por que a indústria farmacêutica ela também não pode aparecer? Rivotril 5, não sei se Rivotril 5 vezes sem juros, Lexotan 5, não existe isso, não pode, existe uma legislação e tem que existir. Tem um protocolo, né? Protocolo, tem saúde, é importante que tenha claro. isso, né? A parte de comunicação que eu acho muito bem feita para você falar, porque você traz
Aí você pode falar melhor que eu, traz o conhecimento. E aí a ação está com as pessoas aí. Porque hoje, uma missão, uma coisa que a gente tem que fazer, a linguagem aí de mídia social, de rede social, é o compartilhar, né? Então, muitas vezes quando a gente fala de treinamento, e aí eu defino o treinamento como a comunicação do conhecimento, né? E aí a comunicação, nesse sentido, emissor-receptor, mensagem-retorno. Quando você faz assim, você me deu o retorno de que você escutou, que você entendeu, você aceitou ou que você aprendeu, né? Esta interação, ela é extremamente importante. Porque se não tem interação, eu só tenho informação. Informar não é treinar, né? E quando a gente fala dessa informação, é como se a gente estivesse falando hoje da disponibilidade do conhecimento. Nós estamos vivendo a era da maior oferta de conhecimento, né? Só quem não quer não adquire conhecimento, porque hoje ele está disponível, ele está acessível. E tem muita coisa que está até de forma gratuita, né? Ele está livre, né? E aí você acabou de me falar, é como se eu tivesse uma fórmula, né? E escutando aqui você falar, me parece tão óbvio isso, né? Porque a pessoa... Tem um cliente nosso do mercado de tintas que eu falava para eles assim, o cliente não quer comprar tua tinta, ele quer a parede amarela. Se ele vai deixar a parede amarela com a sua tinta, ou com adesivo, ou com papel de parede, ele quer a parede amarela, né? Cabe a você mostrar para ele que a melhor parede amarela, ou aquela que vai atender às suas necessidades e expectativas, é a tinta que você faz, né? Isso parece tão óbvio, isso que você me falou, esse caminho, esse processo da pessoa falar assim, eu não quero o shampoo, eu quero o resultado que o shampoo faz para mim. E não necessariamente é o cabelo limpo, porque todo mundo em sã consciência sabe que o shampoo, teoricamente, limpa o cabelo. Mas não é isso, eu quero que o meu cabelo esteja assim, eu quero que o meu cabelo esteja bonito, eu quero que o meu cabelo esteja aquilo, para que eu tenha uma sensação boa, seja de autoestima, ou de mostrar, ou de pertencer. Isso você está me falando parece uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia. Mas, agora vem a pergunta, por que a gente não faz? Então, eu acho que tem uma coisa por trás disso, né? A gente está falando aqui do mundo B2B mais, né? Uhum. As pessoas, elas fazem isso, elas vão até como é que fala? A farmácia, são impactadas, tem diversos tipos de shampoos lá e elas vão e compram o que talvez... como eu falo, ponta de gôndola ou no meio, que chama mais a atenção dela. Isso era muito relativo, mas hoje elas já vão com conhecimento, e é isso que você fala, pô, as pessoas pesquisam antes. Espera aí, e tem muitas variáveis, muitos, como fala, muitos aspectos de análise, né? Tá. Trazendo para uma empresa, eu agradeço todo dia que ainda tem os grandes departamentos de marketing pensando. Porque me deu uma assustada uma época, né? Quando começaram a se criar os squads, os esquadrões dentro das empresas, focado em inovação, o marketing, de uma maneira para trás, ficou para trás de uma maneira genérica, ficou para trás por quê? Porque o marketing sempre foi estratégia na minha... lá na agência... Concepção de produto, lançamento de produto, identificação, necessidade, expectativa, né? A base, né? O conceito da Salsa Nova sempre foi simplifique. É o nosso slogan, simplifique, só isso. Então a gente é muito prático. Então o que é marketing? É estratégia. Se cria dentro da empresa esquadrões, squads, de uma maneira muito legal, né? Tem um livro do Pedro, que é a Estratégia da Inovação Radical, depois é muito legal. Para isso. E isso o marketing estava ficando para trás. Só que o marketing hoje se reinventou, né? Então ele facilita, ele voltou a ser um facilitador, né? Porque o Squad tinha pessoas de marketing lá e aí já vinha com tudo pronto. Então empresas que demoravam para fazer um lançamento 1 ano e meio, 2 anos, começavam a fazer lançamento de 2 meses de produtos e serviços. Isso aqui... Gênio, né? É gênio, não, é processo. Processo que você colocava muito ali e falava, poxa, isso é muito legal. Só que o marketing facilitava. Peraí, não, você vai colocar dessa maneira. Então, eu agradeço as empresas que ainda mantêm os marketings e ainda não, e vão manter por muito tempo, que ali tem uma importância muito, porque assim, a gente faz comunicação. Sim. Né? A estratégia
é isso. Só que assim, como se faz comunicação e marketing? Em conjunto, a quatro mãos. Poxa, a gente quer assim, tem esses aspectos, tem essas limitações, tem isso que a gente quer focar e a gente vai. Então, peraí, o nosso plano é esse. Está de acordo? Está de acordo para comunicação, plano de comunicação. Mas o plano de marketing se tangibilizou. Ok. Né? Então, a gente tem métricas, né? Os famosos KPIs, esse tipo de coisa, que hoje está todo mundo com bônus envolvido e etc. Né? Veio. Cruzando isso que você está falando, com aquele exemplo que você deu da Dove, de montar lojinha, esse também é um dos pontos, então, que tem acelerado o mercado online. Né? A pessoa tem, hoje, a ferramenta, o smartphone, está na mão, recebe, participa das redes sociais, que vem o impacto da mídia social dentro da rede social dela, né, que leva a isso, que faz ela participar de um conteúdo, de um território. Estou tentando aqui fazer. É isso aí. Né? E aí ela é impactada, fala assim, eu também quero isso, eu quero fazer parte disso, eu gostei disso e tal, e automaticamente leva na lojinha, que essa lojinha vai levar e falar assim, você pode ter isso aqui. É isso. É isso. Então, está Rápido, mudando né? a maneira da gente fazer varejo, está mudando a maneira da gente fazer compra, está mudando a maneira da gente vender, está mudando a maneira como a gente se comporta em relação a produtos, marcas, serviços. É isso? Acho que assim, já mudou, né? Com os marketplaces, as ofertas, então você fica... Então você gosta, por exemplo, eu gosto de, sei lá, um tênis. Então, isso é uma coisa que eu faço também direto, que eu falo, eu fico enchendo o carrinho. Eu nunca compro, mas eu fico enchendo o carrinho. E aí vem muita oferta, porque assim... Que bom que não sou só eu, tá bom? Eu roubo no jogo, porque assim, eu sei que a gente... Sim, você vai receber essa informação já já. Então, bom, meu celular está ligado no silencioso. Então, um dos processos é programática contextual de captação de voz. Então, você fica falando tênis, aparece oferta de tênis. Uhum. E aí, quanto mais eu faço, mais ofertas me oferecem. Então, assim, eu consigo ter comprar grandes coisas naquilo que eu quero, muito mais fácil. Se isso não é mudança de varejo, não sei, porque antigamente você ia, fora o mercado financeiro que te oferece... De certa maneira, você está ajudando o cara a te achar. Você pode investir 3 horas da manhã, você pode fazer um Pix, você pode, né? Claro que tem uma limitação aí do Banco Central, que é R$1.000, mas você pode comprar um determinado eu comprei uma caixa de ferramenta essa noite e vai entregar hoje. Ai, que legal. Então, assim, isso é muito legal, Isso né? é fantástico. Assim, mas isso já é a realidade. E o meu pensamento, assim, qual é a próxima? Eu tenho que ter esse pensamento porque eu trabalho com comunicação. Ou então, qual que é a jornada disso que está falha? Né? Tem alguma coisa que está falha, porque tem que entender a jornada. Então, você vê, eu analiso algumas coisas, né? Você vê narrativa, depois você vê personas, por que eu sou impactado, que era o antigo público-alvo, e aí você vê jornada e você vê o território. Então, aquilo que serve para mim talvez não sirva para você, porque você tem um outro gosto, está cada vez mais personalizado. A percepção natural, orgânica nossa, é limitadora quando você combate uma relação com o hábito do celular dele. Não dá para eu chutar uma campanha, não, peraí, vamos fazer isso, não. É tangibilidade, vamos pegar os hábitos das pessoas, ciência. Então, processo e tangibilidade, né? Essa palavra tangibilidade não sai muito da minha cabeça porque os retornos começam em 100% de uma campanha que tem diagnóstico. Tem cliente que não gosta de fazer diagnóstico. Mas a gente vende diagnóstico, inclusive para outras agências, para muitas agências. A gente criou um diagnóstico. Então, você tem um diagnóstico, documento validado é 100%. E aí liga a agência lá de digital e fala assim, pô, mas eu consigo 80%, consigo no máximo 60%. O seu diagnóstico não está bom. Você precisa pegar, porque é tangível. Né? Assim, então, tangível é matemática. Sim. A gente sabe, não é E hoje achismo. tem ferramentas, né? Mas muitas, né? Né? Eu costumo falar, e às vezes algumas pessoas torcem o nariz, né? Falam assim, não pode ser assim. Eu falo assim, quase tudo que a gente faz, na vida, no trabalho, é simples e fácil. Aí eu falo assim, não, tem coisa que é difícil. Não, eu vou colocar, talvez tenha coisa difícil. Mas a grande maioria das coisas, quando a gente pare, olhe, faz uma análise, como você está falando, fala assim, é simples e fácil. Porém, dá trabalho, né? Opa. E o trabalho se você me apresentar como que se faz um diagnóstico, eu vou falar para você e falar assim, entendi, simples, óbvio, lógico.
tranquilo. Mas dá trabalho. Então, existe essa diferença da gente olhar e falar o seguinte, depois que a gente termina, e é teu slogan, né, simplifique, eu gosto muito disso, isso está nos nossos conceitos da Ideale, lá no RIST, né, o treinamento pode ser simples, né, porque se ele for complicado, as pessoas não aprendem. Né? Só que para transformar algo em simples, dá muito trabalho, é fruto de muito trabalho. Né? Olhando isso, e aí eu queria fazer um parêntese aí, que você fez um estágio muito interessante no exterior, e aí eu queria a tua opinião sobre se tem realmente diferença, a gente não está diferente em relação à Europa, aos Estados Unidos, à China, ao Japão. Mas a população, em geral, nós, pessoas, a gente não está conseguindo acompanhar essa velocidade que tudo está acontecendo, ou em algum momento está faltando essa preparação de nós, consumidores, para tudo isso que está acontecendo. Porque muitas das coisas a gente tem que descobrir. Nós, como consumidores, a gente acaba descobrindo. Né? É realmente de propósito isso ou uma preparação melhor, um treinamento do cliente seria óbvio. E aí você me fala também de como foi essa tua experiência em trabalhar fora, em viver uma outra cultura, em viver dentro daquilo que você faz. É diferente, assim, é óbvio, né? A gente tem uma parte que é a cultura. E cultura você não tira, né? É raiz, é essência. Então você... Leva muito tempo. Né? Leva muito tempo. E aí tem um livro que chama Código Cultural, que mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida, né? E por quê? Eu comecei a aprender porque eu adoro perceber, né? Meu trabalho é percepção. Então, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, um cliente complexo, por que ele é assim? Ou um cliente chato, por exemplo, por que é assim? E aí eu gosto disso. Eu falo, legal, ele deve ter legal, os motivos claro. dele. Então, vamos entender, né? Por que isso? E aí se soma ao que a gente é impactado hoje, né? A gente teve a oportunidade de, não sei porquê, em 2016, né, assim, depois eu fui descobrir o porquê, mas chegou uma caixa com um convite para eu ir para Londres, numa agência lá, convidando a gente para fazer um trabalho nas Olimpíadas do Rio, no mesmo ano. E eu estava numa fase assim, tinha acabado de separar, falei, acho que é Deus, né, me mandando, né? Assim, eu falei, o que é isso? E eu falei, é golpe. Porque eu não mereço, né? Mas é engraçada essa história, porque Boa. assim, aí eu cheguei lá e assim, eu não sou rico, então fiquei num hotelzinho, um hostel, já conhecia, já tinha ido algumas vezes, tal, né? Também sou judoca, participei de campeonatos, né? Então assim, já tinha ido algumas vezes para a Europa, tal. E aí cheguei lá, motorista, Mercedes, eu falei, o golpe tá ficando pesado, né? Quero ver a conta. Os caras vão me colocar sorteio, alguma coisa. Esses caras são, né? Porque brasileiro fica e não era nada. A única coisa que era é que a gente era a agência que tinha mais seguidores no LinkedIn. E o LinkedIn era o hábito deles. No Brasil não tinha pego. E nós usávamos o LinkedIn para recrutamento. Nunca fomos grandes, né? Assim, postagens, história, mas eu lembro que na época a gente tinha 3.500 seguidores e a África, a segunda maior, tinha 300. E eles achavam que eu era um cara igual nos Anguanais. E eu não, né? Eu falei, gente, eu não sou nada. Não, fizeram um jantar na beira do Rio Tames. E era uma coisa assim, eu cheguei lá e aí eu vi hábito, né? Assim, porque eu vi um lugar muito onde a realeza vai, a família real vai, que na verdade é perto de Londres, uma cidade que chama Ascot, que tem corrida de cavalo, tem uma concessionária McLaren com carro do Ayrton Senna. Eu não sou muito ligado a carro, mas os caras, não, vem, diria. Eu falei, não, mão inglesa ainda. Eu falei, não. E aí eu fui lá, falei, conheci a CEO da agência, o casal, né? O CEO e o COO da agência, a Sharon, e ela falou, vamos para lá, vamos, de metrô e trem. Aí eu falei, poxa, Aí já cheguei lá, aí o lugar dela na bancada do lado do estagiário. Eu não tinha, e eu tinha uma sala. Aí comecei a ter vergonha disso, sabe, Peter? E aí a primeira coisa que foi assim, eu falei, quantos funcionários? 500.
Aí eu cheguei lá e eu vi 30, 40, mas eu falei, cadê a galera? Aí eles falaram, poxa, não tem internet no Brasil? Por quê? Tem gente que mora na Escócia, tem gente que mora no sul, no norte, não precisa vir todo dia. Isso bem antes da pandemia, 2016. Você está falando quase 10 anos atrás. Aí eu falei, aí eu assustei, né? Eu falei, esses caras são loucos, porque na Salsa Nova todo mundo ia, presencial, porque senão não rendia o trabalho. Eu falei, como é que esses caras começam a trabalhar? E uma coisa também que ficou assim, marcante, a gente começou a fazer o trabalho, tal, a cultura não é de almoço, eles não almoçam lá, tem o chá das 5, que é o jantar, então eles tomam um café da manhã, e eu vejo de fome 2 horas da tarde, e 9 reuniões no dia, né? E eu falei, meu... Bom, e uma coisa que pegou era assim, tinha um projeto de Pirelli, tinha um projeto de Continental. Equipes, NDA para todo mundo e todo mundo sério. Perfeito. Eu falei, poxa, então assim, eu já não atendia concorrentes na época, eu falei, não, é só ter contrato. E você pode atender concorrentes. Então a gente, isso para mim era ética tal, e eu questionei, e eles falaram, eles davam risada das perguntas até, falavam, pô, vocês têm uma coisa um pouco diferente, porque a agência que é a Because, eles ficam na África do Sul, em Sydney, que a gente tem em Nova York também. Depois eles fizeram proposta para abrir aqui a Salsa Nova virar. Eu falei, bom, vocês não são uma marca consolidada ainda no Brasil, e para mim não interessou a proposta. Eu nunca quis ser gigante, aquelas coisas assim. Mas aí eu aprendi isso, culturas diferentes, né? Mas eles têm algumas coisas similaridades. Eles perguntaram, pô, o que você gosta? E aí, no final dos dias que eu fiquei lá, eu ganhei um presente deles, tal, e porque é o famoso brinde, né? Então ainda tinha o presencial, e tudo lá já tinha IA, já tinha realidade virtual, os aspectos. A gente acabou fazendo um trabalho em conjunto para equipe, super experiência. Para a equipe Austrália lá na Rio, foi muito legal. O atleta ganhava uma caixa que já tinha um vídeo, um QR Code na época, da família, falando, olha, hoje é o dia de competição, nós estamos juntos. E aí o supermercado patrocinador já tinha todas as peças do supermercado. Aí eu lembro que tinha aniversário de atleta, a gente tinha que mandar um bolo com o logo do aniversário para entrar na Vila Olímpica, aquele sufoco. E eu aprendi contratando mais 2 agências e um produtor do Roberto Carlos para organizar tudo isso, que é o Carlos Cury, que é um cara sensacional, e organizou. Então eu não levei para a Salsa Nova, a equipe da Salsa Nova. Então eu aprendi a fatiar. E hoje eu tenho essa fatia. Foco no resultado. Foco no resultado. Eu tenho a Salsa Nova e tenho mais equipes trabalhando para outras agências. Que eles me contratam, e eu contrato outras agências quando o trabalho eu vejo que necessita de um aprendizado melhor. E é isso. Você tocou no assunto que muitas vezes é difícil a gente exemplificar, a gente até diagnosticar, que é cultura. Né? Fala assim, qual é a cultura? A cultura tem que estudar, a cultura leva muito tempo para se formar. Né? E aí tem alguns chavões, às vezes algumas lendas urbanas, né, que caracterizam determinadas culturas. E a gente tem uma, que isso me irrita, né? Que a gente fala assim, e às vezes a gente bate com orgulho, a gente fala assim, nós brasileiros, a gente não lê manual de instrução. Como se fosse algo assim extraordinário, né? E aí um cara de treinamento, né, que a gente sabe o trabalho que dá. É simples e fácil escrever um manual, tá? Mas dá muito trabalho. Opa. E aí você termina, faz um manual super bacana. Qual o objetivo do manual? Para que o cliente, para que o usuário utilize 100% daquilo que ele comprou. Né? Então, muitas vezes o engenheiro ficou lá, cara, às vezes anos, para desenvolver uma pecinha, um botãozinho, algo que vai proporcionar, porque esse que ele vai proporcionar foi identificado que era uma expectativa. E às vezes a pessoa não usa isso porque ela não sabe. Né? Então, trazendo isso das pessoas efetivamente não saberem utilizar, isso acaba tendo um impacto grande no teu trabalho. Tem, mas é de oportunidade. Eu vejo, porque eu não leio o manual. Eu sou o cara que não lê. Sou muito prático, né? Sim. Então, assim, e isso é um defeito
você vai ficar irritado, mas eu não leio. Mas você fuça. Quando eu preciso. Uhum. Tá quebrado ali, o meu Uhum. carro, por exemplo, ficou tocando uma buzininha, eu não sabia o que era. Fui no manual, não consegui, fui no YouTube, não consegui, até que me deu uma luz, mas eu estava indo quase na concessionária por causa de um alarmezinho lá e é coisa besta. Mas eu acho que tem uma oportunidade entre o hábito Ok. e a pessoa. Então precisa se criar oportunidades peças para a pessoa aprender, Ok. que não é um manual. Para mim não vai ser. Ok. Entendeu? E talvez não seja o vídeo também, porque quem faz de 8 a 10 reuniões por dia, no mínimo, não quer ver, porque por isso que podcast, aqui é videocast, mas por isso que podcast de áudio, o brasileiro adorou. Porque é muito gostoso você escutar algo que você queira de qualquer assunto, Para, sem ver volta. o vídeo, volta, porque a rádio não morreu, tá aí, mas assim, já não consegue, você não consegue. A rádio está virando... Você tem que obedecer a programação da rádio. a rádio está virando YouTube, né? Porque É, tá lá, sim. tal. Então tem que obedecer a Você programação. falou, você sabe o que eu faço? Às vezes tem um programa que eu quero assistir, às vezes eu entro no carro e já começou. Você volta. Eu entro, Faço direto. conecto o celular, entro no YouTube, pego o programa que estava ao vivo, volto e começo a assistir o mesmo programa que no rádio está ao vivo, eu volto 10, 15 minutos para pegar desde o início. Futebol, né? Futebol, assim, eu gosto muito de futebol, você também, Sim. né? Então você também, um programa por rádio e podcast de futebol. E aí também fica volátil, porque aí tem o jogo, aí se deixou de escutar o podcast, já teve outro jogo, já mudou tudo, é muito dinâmico. Muito dinâmico. Mas eu acho que, voltando ao manual, eu acho que tem uma oportunidade aí de se criar um hábito de se aprender. Perfeito. Entendeu? Eu acho que ainda tem um gap aí que a gente pode chegar e falar, pô, não sei se é vídeo, se é podcast, eu não sei, mas compre alguma coisa e aprenda, porque não é tão fácil, e explore tudo que aquele produto pode te dar, né? Eu falei sobre isso, né? Mas eu tinha um objetivo de falar isso contigo, né? A questão do manual. Porque o manual, como ele era feito e como ele é feito, ainda é uma fonte de conhecimento. Né? O conhecimento está ali. Né? O manual fica dentro do porta-luva, né? Como uma fonte de conhecimento. Só que o conhecimento não me garante a execução. É isso. Né? Não adianta eu conhecer tudo que está ali no manual se eu não praticar. Né? Então, muitas vezes você vai ler o manual inteiro, né? Você vai saber tudo que o carro pode oferecer. Mas na hora que você acender uma luzinha lá, ou na hora que você não vai lembrar. Né? Aquele conhecimento não vai me garantir que eu tenha execução. E aí fazendo uma misturada toda de tudo aquilo que você falou, com essa história de que a gente não lê manual, né? A gente não deveria então ter esse manual trazendo para ação, né? Fala assim, você quer chegar a tal lugar? É isso aí. Né? Porque como que você vai chegar a tal lugar? Utilizando GPS, conectando seu celular, a tela lá do Apple Play, do Android no carro. Não é o fim. Mostrar o fim, e aí se a pessoa não sabe, né, você ensina como? Então, Mas não é óbvio? É óbvio. Então não tem que ser papel, tem que ser no mínimo um aplicativo. Que aí dá uma notificação quando você vê, e aí você vai entrar lá, tá lá da empresa, sei lá, Volkswagen. Você vai lá, pega o carro, tenho esse carro, e aí você entra numa outra subcategoria, e aí você entra numa outra subcategoria e você resolve. Porque eu estudei mecânica, trabalhei na General Motors, né? E aí eu fico hoje pensando o seguinte, se a luzinha do painel acendeu, e aquilo ali é um ícone, é um pictograma, é uma informação ali, que aquela luzinha é um símbolo, que aquele símbolo corresponde a uma coisa, que aquela coisa corresponde a uma ação que você tem que fazer. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, precisava acender a luz? Não precisava vir uma mensagem para mim e falar assim, pá, não é mais fácil? Mas isso é transição, né? Isso eu chamo de treinamento. Sabe por quê? Porque a grande função do treinamento, Regis, é transformar o conhecimento em ação. Esse é o papel nosso de treinamento. Não é de ir na sala, não é de montar um PowerPoint, não é de ir lá e ficar explicando o conhecimento. O conhecimento é teu, o conhecimento está disponível. É nossa função, é nossa missão entender aquilo que você precisa fazer, né? E eu vou buscar o meu conhecimento e facilita a tua vida. Uhum. E aí eu vou dizer exatamente o que você precisa fazer para operar aquilo lá. Ponto! O treinamento termina ali. Qualquer coisa que é diferente disso é educação,
é formação, é conhecimento, é qualquer coisa. Treinamento ensina a executar a ação, né? Então, por isso que eu falo muito disso. Por quê? Porque treinamento é a ferramenta que vai nos conduzir à ação. Uma das ferramentas, né? Não é a única ferramenta. Porque quando a gente fala que eu quero atingir um resultado, eu preciso de processo e pessoas. Né? O processo, eu até uso exemplo no meu livro, uso exemplo de fazer um bolo. Né? Então, qual que é o processo? A receita. Né? A receita ela pode estar numa aula da Palmeirinha, saudosa Palmeirinha, de 45 minutos. Ela pode estar num vídeo de 1 minuto do Tastemade. Ela pode estar num livro de receita da avó. Né? Aquilo ali é o método, é o processo. Né? E depende de mim ir lá, pegar os ingredientes, misturar os ingredientes, fazer, colocar no forno para ter o resultado do bolo. Se a receita está errada, eu vou executar a receita errada, meu bolo vai ser errado. Eu uso esse termo para ficar bem marcante mesmo. Se o processo é estúpido, o resultado é estúpido. Eu treino a pessoa a executar um processo estúpido. Né? Então, muito do que você faz tem a ver, na minha opinião, com a tua própria formação. Você, de certa maneira, é um cara técnico. Sim, sim. Né? Você aprendeu isso lá na cerâmica, na engenharia. Né? Você trouxe isso, esse lado teu técnico. Né? E a gente sempre falou muito sobre a questão do processo. Né? Como a importância do processo. Né? E aí você acabou de me falar uma coisa chamada diagnóstico. Né? Diagnóstico nada mais é do que um processo. Sim. Só que se a pessoa não sabe executar o diagnóstico, não vai ter um bom diagnóstico. Automaticamente, se não tem um bom diagnóstico, não nasce uma boa campanha, não nasce uma boa... Não vai. Juntando tudo isso, a tua experiência, a tua vivência no exterior, com tudo isso que você passou, né? Como que você vê, né, que a gente poderia facilitar isso? Facilitar essa questão da construção dos processos, ter processos mais bem definidos, para que possa facilitar a vida de quem executa, para que possa, de certa maneira, facilitar a vida do cliente, a vida da ponta. Como que você vê esse momento hoje? Hoje a gente está mais com problema nos processos ou nas pessoas? Processos, e eu acho que um vive sem o outro. E problemas a gente sempre vai ter. Eu não acho que vai acabar o problema, porque a gente inova, a gente evolui com as coisas. Então, eu acho que é se adaptar. Então, quando eu falo de aceitação de tecnologia, pode melhorar muito processos. Perfeito, perfeito. É aceitar, entendeu? E isso pode aceitar, porque a gente está falando de um lado, tecnologia. Formação de pessoas, aí é mais a tua área. Tá. Né? Assim, eu vejo uma diferença entre formação do que a gente pega de profissionais. Existe realmente um espaço para ela, e ela acaba... eu sempre falo assim, a Salsa Nova não é a faculdade, mas ela acaba sendo. Claro. Ela acaba sendo. Prática. E eu falo que assim, antigamente, né? Agora não. Vem para o mundo real. A Salsa Nova foi Senai de muitas outras agências. Porque eu sei que tem agência que você fala, pô, eu trabalhei na Salsa Nova, ele vai e contrata. Porque ele sabe que o profissional, ele teve experiências e assim, não adianta você ter... Diversas, né? Não adianta você ter experiência se você não sabe lidar com o desafio. Então você tem toda a experiência lá, mas o desafio é novo, você tem que se adaptar. E aí que tá o legal, e aceitar, e aí que tá o legal, pô, vamos pegar esse desafio e vamos matar, é desafio peraí, precisa varar à noite? Precisa varar à noite, claro, entram outros aspectos que eu acho importante, né, a gente é corpo, mente e alma, então assim, você tem que estar equilibrado, eu não penso em buscar a felicidade, eu penso em buscar o equilíbrio, porque no equilíbrio eu posso ser feliz e triste, mas eu vou buscar o equilíbrio, então assim, corpo, saúde, então não adianta você, teve ano aí que por reflexo de pandemia, você sabe que não foi fácil para ninguém, né? A gente conversou muito sobre isso, eu varei noites e noites, eu nunca tinha feito isso na vida, que eu acho babaquice varar noites. Mas eu via que a oportunidade também na minha mente falava assim, valoriza porque você tem trabalho, porque na pandemia você não teve. E aí começou a surgir muito, muito, muito trabalho, né? Assim, o ano passado e esse ano, a Salsa Nova voltou a ser o melhor ano em 19 anos. Que legal. Porque a gente se reinventou e precisou ter um problema, pandemia, para a gente se reinventar. Ou não, né? Porque a gente também...
Pô, a gente estava se mantendo, estava equilibrado, mas teve um problema que a gente se reinventou. Para mim, hoje, o aspecto é bom. Você gosta mais? Eu acho que muito mais, Peter, porque a gente tem desafios. Então, assim, quando você fala de treinamento das pessoas, você precisa desafiar. E precisa desafiar, eu vou falar uma coisa que eu acho que você vai se identificar. Inventar um negócio que a gente precisa aceitar, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, que é o encaminhar. E eu fico triste quando um profissional só encaminha as coisas, quando ele não entra no problema. Eu vou, sabe, eu processo. Eu estou falando triste dentro de um contexto onde a gente trabalha com criação, onde a gente trabalha com comunicação, né? Se for Ctrl+C, Ctrl+V numa linha de produção, tá ótimo. Sim. Mas a gente lida com outras coisas. Perfeito. A gente lida a gente precisa de talentos. Senão a gente demoniza o Ctrl+C, Ctrl+V. E não é isso. E não às vezes, Às vezes ele é a melhor solução que a gente tem. Para uma linha de produção, é isso. Agora, quando você tem ali que você precisa de se atualizar, se adaptar o tempo inteiro, e você só usa o Ctrl+C, Ctrl+V, vou pegar. Então, assim, não acaba o ser humano. Existem designers sensacionais. E os bons vão ter mercado sempre. Redator, tem o GPT, que a gente usa e tem que usar. Todo mundo tem que usar, porque é acima do papel e branco. Mas ele está lá, ele vai escrever, ele vai melhorar, vai sair, ele vai ficar um profissional melhor. Ele vai fazer mais. Ele vai atender mais pessoas. E é isso. Só que assim, o cara que fica ali, e aí eu fico triste quando o cara que só fica ali. E só fica ali. E na agência eu falo, pô, as pessoas não trabalham só comigo. Elas trabalham com outras, né? E eu não trabalho só com elas. Eu faço estratégia para outras agências. E isso me ensinou muito. São outras culturas e como que é. Às vezes tem agências que veio de cara que comandava 1000 pessoas tal, e é difícil para ele comandar 30, 40, e a gente entra nesse aspecto ajudando. Então, isso é uma delícia, né? Eu voltar a ser funcionário, eu me coloco como funcionário, que é uma delícia, né? Todos nós somos. E aí, quando eu contrato ele, é diferente, muda a relação. E há respeito. Então, isso melhora o mercado. Porque aquilo que ele tem de bom, ele vai me dar. E aquilo que eu tenho de bom, eu vou dar. E aí vai se completando. Só compartilhar, né? Compartilhar. Perfeito. Então, as poucas grandes agências que tem, eu falo, não, são boas agências mesmo, porque elas têm de tudo. Né? Você lembra que a gente vamos montar um... Você é meio louco, né? Você sabe disso. Desculpa, vou falar pra gente. O Bitox aqui, ele sabe disso. Porque o Peter, ele, fotografia, ele monta um estúdio. Eu falo, pô, o negócio é treinamento, não é estúdio, é outra coisa. Mas ele tem um dos melhores estúdios do estado porque ele é louco, ele gosta de ter equipamentos aqui e tal. É isso. Então, assim, isso para mim é loucura. Na minha cabeça é loucura ainda, porque assim, as pessoas, a Salsa Nova, 100% home office. É um prazer ter um cara de Feira de Santana trabalhando para mim, de Fortaleza, do México, e de não sei o que. É muito legal. Muito legal. É muito bom, porque ele tem coisas que talvez só a galera São Paulo não teria. Ele veio maior, então o cara... Outra visão. É outra visão. Outra visão. É outra visão e você aprende, né? Então, aí entra naquela essência de lidar com o novo, da percepção. Então, resumindo, a comunicação, né? Assim, a performance em comunicação e o treinamento tem muito em comum, que é isso. E a gente convive, né, Regis? Eu acabei de aprender muito agora contigo essa questão do Ctrl+C, Ctrl+V e como isso se aplica às vezes no meu dia a dia, né? Muitas vezes a gente vai fazer um atendimento num cliente e o cliente vira pra gente e fala assim, eu preciso de um vídeo assim, assim, assado. E muitas vezes a gente fala assim, ok. E aí a hora que a gente vai produzir, que você começa a falar assim, cara, mas tá difícil fazer isso aqui. E aí você chega lá quase no final e fala assim, cara, não era o vídeo que eu tinha que fazer. Era outra coisa. Era outra coisa. Então, porque lá no início, a gente não questiona e fala assim, por que você acha que vai ser o vídeo? Se a gente olhar de bate-pronto com o nosso know-how, com a nossa autoridade, com a nossa experiência, e olhar e falar assim, é a melhor solução. Aí vai embora, é aquilo que você falou, é 100%, vai dar certo. Mas se a gente tem um pouquinho de dúvida, e eu acredito que a gente tenha que ter a dúvida, né, de olhar e questionar, né, fala assim, mas por que você acha que vai fazer isso aqui? Por que você chegou a essa conclusão? Não para te questionar, mas no sentido de te entender.
E até para chegar à conclusão, falar assim, é a melhor solução. Você não pode ser o chato, mas você pode Porque ser... muitas vezes, quando a gente atende os nossos clientes, eles não têm a oportunidade que a gente tem que você tem, né? Quando a gente atende muitas empresas, muitos ramos, né? Às vezes você está fazendo uma coisa para o setor bancário, que aí chega o cara do automobilístico e fala assim, cara, já está pronto. É isso. Precisa quebrar a cabeça, eu já fiz ali, fiz aqui. O que você está me trazendo é o mesmo problema que ele tinha. É isso aí. Né? Deixa eu compartilhar com você o que eu fiz. Dá uma adaptada e entende o mercado, né? Assim, você dá uma adaptada e atende, porque são diferentes, São né? diferentes. Mas aí você olha, e que ele lá dentro, quando ele está trabalhando, ele não tem essa visão, essa oportunidade. É o exemplo que você falou do cara de Fortaleza. Quando você usa essa múltipla cultura, essas múltiplas cabeças, essas múltiplas visões, você acaba trazendo em termos de resultado, muito mais rico. Né? É a essência daquela que a gente fala, né? Trabalho em equipe, senso de equipe, compartilhar, é trazer isso para a prática. Né? E a pandemia trouxe isso, né? Acelerou isso. Né? Então, isso de uma maneira, às vezes, forçada. Né? Você estava falando aqui, isso está na minha cabeça, não tem como eu não usar esse exemplo. Né? Outro dia tem os grupos de família, você deve ter. Tem. Sabe aqueles grupos que você tem, mas você não consegue sair? Porque é chato, né? Porque tio, tia, aquela coisa, todo dia, bom dia, aqueles textos. Mas a gente vai, de vez em quando a gente acha umas coisas legais, responde. Né? Outro dia minha mãe mandou um texto no grupo de família. Estava assim, era mais ou menos assim, né? Um papo entre mãe e filho, alguma coisa assim, pai e filho. Perguntando assim, filho, você sabe qual foi a arma mais poderosa que o ser humano criou? Aí o filho responde assim, foi a bomba atômica. Aí o pai, a mãe falou assim, não, meu filho, não foi. Foi o celular. Porque o celular matou a TV, matou o jornal, matou isso aqui. E aí vinha tudo texto contra o celular. E aí eu não aguentei, Regis. Aí eu respondi no grupo da família mesmo, né? Falei assim, mãezinha, querida, da onde veio essa mensagem? Como você me passou essa mensagem? Não foi usando o celular? Eu falo assim, é a visão que a gente tem das coisas, né? O celular, para muitas pessoas, ele vai acabar com a humanidade. E para muitas pessoas, ele vai salvar a humanidade. Né? É a maneira como a gente enxerga as coisas. Né? Então, hoje, você pedir um transporte, você pedir comida, você marcar uma consulta, você conseguir falar com outra pessoa do outro lado do planeta em vídeo. Né? Então, o celular, o smartphone, que é só uma ferramenta para acontecer, ele facilita, ele melhorou, ele amplificou a comunicação. Né? E a gente se comunica desde que a gente é ser humano. Então, basicamente, ele tem facilitado, ele tem melhorado. Né? E é muito a percepção que a gente tem em determinadas coisas. Né? Então, tudo vai mudar, desde que o ser humano é ser humano. Cada dia que ele acorda, ele pensa em fazer algo melhor do que ele já fez. E isso é fantástico, porque se não fosse assim, a gente estava lá na Idade da Pedra ainda. Então, eu sou daquele que acha que o mundo evolui. Claro! Então, quando se fala, a gente evolui em todos os aspectos, né? Tem temas aí que você fala, poxa, e eu não sou contra. Eu só, assim, às vezes a gente precisa, no começo, a gente tem a nossa cultura, a nossa criação, então você assusta com alguma coisa e tal, mas aí você fala, não, isso aqui é legal. Isso aqui vem para o bem. E às vezes dá vergonha, né? Você fala assim, dá vergonha do seu pensamento. Você fala assim, poxa, cara, você chegou a pensar nisso e olha como evoluiu nessa parte, Perfeito. Né? E é muito legal. Eu acho que a gente o nosso trabalho permite isso, né? Porque se comunicar é estar e como que é? Destrinchar hábitos. Né, assim, quando eu falei do WhatsApp, que já está, né, há muito mais do que consolidado, é o WhatsApp no Brasil, mas tem país que não abre WhatsApp, muito país. Então, assim, eu tenho que entender a cultura do país para poder comunicar lá. Hábito, uso, costume. Eu tenho um amigo que é engraçado, isso é bom porque vai na percepção. Ele foi fazer uma comunicação no Japão. E é engraçado, ele chegou lá e ele falou, putz, tinha um japonês esperando ele foi para a agência, conheceu o pessoal, 500 pessoas, 500 japoneses, tudo igual. E aí ele falou, no outro dia, ele falou, qual era o japonês?
dúvida um. Depois ele ia fazer, na época era marketing de relacionamento, não sei se você lembra disso. Sim. Tinha que segmentar os japoneses. Ele falou, cara, vou segmentar japonês? Que difícil. Não entendi a cultura. Depois o prédio falava. Aonde você vai colocar as mídias? Isso faz um tempo já. Então, assim, até lá, se a Europa está 100 anos, o Japão está 200 anos na frente. Inclusive, eu não estou falando de tecnologia, estou falando de educação, de alguma coisa assim. Eu sou judoca e eu gosto da cultura oriental, principalmente focado ali na japonesa, porque assim, o judô me trouxe, eu sei, aprendi o que é respeito pelo judô. Você respeitar os mais velhos, respeitar o professor, é o único lugar onde que o imperador tem que se abaixar, curvar com o professor, então de aprendizagem. Que é óbvio, né? Se você vê, é óbvio, né? Uhum. É o cara que te ensinou ali, que te trouxe a bagagem. Então, você tem que ter a limpeza e etc. Então, você vê, tudo é a percepção e aonde você vai se comunicar. Então, pegar um case, um cliente, criar um case, é delicioso, Peter. É muito legal que você fala assim, aonde eu posso entrar? Entre, você vai errar, você vai acertar, mas a gente, você acerta muito mais porque você busca acertar, né? Você está num propósito, é natural esse propósito. Exatamente. E aí, essa questão, né, que a gente... eu queria tirar essa questão, né, do melhor. Você vai falar assim, cara, foi bom naquele momento. Né? O jornal era a melhor ferramenta, principal ferramenta de comunicação que a gente tinha na década de 60, 70. E era válido ali. Ah, como era bom. Cara, foi bom lá, agora não é mais. Porque hoje, para a gente ter na maneira como a gente não ia conseguir. Né? E assim vai. E não significa que coisas que a gente fazia que não são boas. E até coisas em termos de comunicação, de promoção. Né? Às vezes você olha e fala assim, cara, o que eu quero mais hoje é chegar ao final do dia, sentar num barzinho, tomar uma cerveja e escutar uma música. E é coisa que você fazia 30, 40, 50, 60 anos atrás. Então tem coisas que você fazia lá, isso aqui que você mantém até hoje. Então, essa percepção de que as coisas boas, as coisas que são, elas vão permanecer. Coisas que podem evoluir, coisas que podem ser diferentes, serão feitas. E assim vale para tudo. Hoje, o nível de especialidade que a gente tem na medicina é algo gigantesco. Que há 20, 30 anos atrás você ia fazer com o clínico geral. E hoje o cara vai ter um especialista no osso, que é impressionante. Salva vidas, né? Que salva vidas. Eu sou casado com uma então médica. A gente está vivendo mais por quê? Por causa desse avanço. Minha esposa é médica, eu sou impactado todo dia. E é uma conquista, porque assim, o máximo que eu posso chegar é um retorno, quase 100% de retorno, ou 100%, ou ultrapassar, cliente satisfeito, legal. Mas eu não estou salvando vidas, né? Ou então, no caso dela, colocando vidas no mundo, que ela é obstetra. E ela todo dia chega feliz quando tem um parto. É muito legal isso. Que legal. E quando acontece um problema, é muito maior que o meu. Porque perde a vida. O impacto é muito forte. Aí fica meses, porque a gente também é ser humano. Ela é ser humana e vai e tal. Então, assim, eu acho bonito e... Você sabe disso, eu sempre atendi saúde, hospital, e voltei a atender agora. Gosto muito da área de saúde e a percepção. Hospital igual hotel, só que ninguém quer ir. Né? Assim, então, é isso aí. Eu falo para ela, você vai num lugar que as pessoas... Só que o lado dela é festa, é maternidade, você está trazendo vida ao mundo, é muito legal. Hoje está muito mais difícil, né? Que tem aqueles impactos lá de a mulher tem... a gravidez muito mais tarde, esse tipo de coisa. Então, a gente conversa muito, discute muito, e é muito legal ver... Mudaram os desafios, né? Os perrengues dela é diferente do meu, que eu falo, poxa, aí vem na minha cabeça, cara, não reclama. Porque não morreu ninguém. É isso aí. Entendeu? Não tem... A gente errou, faz de novo. Exatamente. Perdeu uma venda. Vamos lá, recupera. Você teve prejuízo, eu tinha prejuízos milionários não. Milhares de reais, porque alguém errou um anúncio numa capa de um jornal, aí você tem que imprimir de novo. Um telefone. E hoje não, você vai lá no site e troca. Então, assim, vamos aceitar e vamos ser melhor, né? Assim, e se especializar, treinar. Sim. Sem treinamento também você não é nada, né? Você falou um exemplo, meu filho é veterinário, né? E quando ele estava estudando, a primeira prova que ele chegou da faculdade, ele balançou lá assim para mim. Eu falei, que foi?
Falou assim, ó. Falei, nossa. 8,5. Eu olhei assim pra ele e falei assim, você acha que tá bom? Pô, 8,5. Eu falei assim, então, 15 cachorros vão morrer. Aquilo foi um choque pra ele. Entendi. E aí eu falei essa mesma coisa que você falou assim, você não pode errar. Aqui na prova tudo bem, né? Imediatamente quando você terminou a prova, você tem que entender os 15% que você errou, né? Porque quando você estiver na prática, ali na ação, você não pode errar, cara. Porque você está mexendo com a vida, né? Você está mexendo isso aqui. Eu posso errar. Não deveria, né? Mas, né? Então, não é que tem um mais que é mais importante que o outro, mas tem situações, a consequência, né? A minha esposa, ela estuda muito. E eu sempre falei assim, poxa, médico é bagagem. Mesmo no hospital, a ginecologia e obstetrícia não é uma especialização que é lidada. Não. Pensa numa pessoa que estuda e estuda e estuda, e isso me impactou, né? Eu falei, pô, eu não estou estudando, sozinha. Aí eu falei, não, eu não estou estudando. E ela não. E assim, é uma pós-graduação por ano. Você vai falando as duas ao mesmo tempo. Porque é atualização. Porque você imagina, aquilo que tipo, se a gente fizer uma relação com o vídeo que eu gravei do pênalti do Veiga, né? Você imagina que no mundo inteiro, neste momento, o que tem de cientistas, pesquisadores pensando e desenvolvendo e criando e descobrindo coisas que vão ter um impacto no dia a dia dela. É no mundo inteiro pensando nisso. Se ela não se atualiza, se ela não sabe, se ela fica esperando a informação chegar... É que o vídeo do Veiga não é menos importante, porque... É o Veiga. Não, tem o Palmeiras. Né? Palmeiras... Você não torce, você sente. Então, assim, é uma coisa que não dá para explicar para as pessoas. E ultimamente, né, a gente não sofre, né? Não, a gente está sofrendo um pouco menos. Você sabe por que eu tenho brincado com isso? Eu falo assim, o Palmeiras está se tornando tão chato, porque o ato de torcer, não tem mais a torcida, porque só tem a espera. Fala assim, ok, tá legal. Não tem aquele sofrimento, a gente não sofre. Às vezes eu falo assim, pô, tem um jogo que a gente sofre um pouco. Eu penso diferente, porque eu sou do amendoim. Você eu tenho um grupo de publicitários palmeirense, a Tomp, que tem 200 publicitários. E lá não pode se criticar, porque eles são de uma geração mais nova e eu sentava ali atrás, nos anos 90, anos 80, lá, e eu xingo mesmo. Eu sou outro no estádio e eu... Então, o último jogo, o Everton deu uma vacilada. E eu coloquei no grupo, vacilou. Nossa, já veio 2 ou 3. Você tem o melhor do Brasil, é o melhor isso aqui. Você tem saudade do Deola? Eu falei, gente, estou analisando o fato. O fato, ele vacilou. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o chat GPT e coloquei como criticar elegantemente os jogadores que estão cansados. Em 100 palavras. Aí vinha o GPT, eu falei, seja mais sutil. E vinha, eu falei, muito mais elegante. Até que veio, aí eu coloquei lá no grupo, veio e falei, 0,3%, com uma leve intensidade que eles estão adaptando, fizeram uma viagem complicada. Meu Deus, aí deram risada. Um falou, pô, eu falei, mas você não pode criticar. Eu sou palmeirense, eu sou corneteiro, cara, deixa eu ser. Sim, mas e você isso estava analisando mudar, não, fato. Né? É o fato, Exatamente. Isso ninguém vai mudar. Eu fui no jogo domingo, com Palmeiras e Vasco, né? Você não tem noção de como eu fiquei nervoso, como eu xinguei, como você quer aquilo. Até meu filho estava do lado e falou assim, calma, papai. Eu falei, não, cara, é o resultado, isso aqui não está acontecendo. O cara fazer, ele sabe fazer, por que ele não está fazendo? E aí, mas aí a hora que vem a emoção, né, que você ganha, que você faz, aí termina. E é inexplicável, a gente brinca com o Palmeiras, mas é toda torcida, né? Eu recebi um vídeo, não sei se você viu, que a torcida faz assim e a hora que grita o gol. Na Europa, algum lugar, é a coisa mais bonita do mundo, né? Por isso contagiante. Que quem gosta de futebol, né? Para quem gosta de futebol, eu gosto, e uma vez eu fui ver o Neymar, o Messi, o Suárez, né, tinha oportunidade para Barcelona, fui sozinho, e aí o cara trocou de lugar, eu fiquei na cara do gol e eu filmei, o Neymar foi 6-2, um jogo histórico. Acabou o jogo, sabe o que eu fiz? Chorei. Igual criança, eu falei, poxa, eu tô aqui. Você fez parte daquilo, né? Eu tô aqui e eu não consigo explicar para as pessoas o que eu tô sentindo, né? Como um show de música, né? Uma orquestra, um show de música também, emoção é demais. Música para mim também mexe, né? Não sei se para você gosta de música. Como DJ, Tudo que é emoção, né? Emoção mexe com a gente. E aí eu vou trabalhar com isso aqui na emoção. Eu quero fazer uma última pergunta para você, né? A gente falou no nosso esquenta muito sobre ser bastidor, né? Então, muito do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente realiza, a gente faz alguma coisa para que alguém faça alguma coisa com aquilo que a gente fez.
Isso. Né? E aqui, a gente acaba tendo no nosso dia a dia, na nossa vida, né, uma certa dificuldade de estar aqui, né, com a luz acesa, na frente das câmeras, né, Muita. fazendo tudo isso aqui. Como foi para você estar aqui? Assim, porque você é meu amigo, então assim, eu tirei o nervosismo de lado, eu não tenho. Antigamente, né, mas eu tenho os técnicos, você já vai criando técnicas, né, de uma coisa, mas assim, aparecer não é legal. Eu prefiro, quer me ver feliz, é meu cliente aparecendo, mas de maneira certa. Né? Hoje é difícil, às vezes, controlar. Tem cliente que quer aparecer de qualquer jeito, e é uma luta por audiência, e a audiência consolidada é uma audiência eficaz, é a de verdade. Não pode ser falar ou induzir, você tem que mostrar e ganhar audiência. Então isso é diferente. E aqui eu acho que hoje faz parte, né? Então, assim, antigamente eu negava. De jeito nenhum, participar disso, não. Eu ia falar uma vez, você conheceu o Alexandre Pretzel? Já almoçou um dia junto, eu fiz um curso de jornalismo com ele na época da Copa. Grande e tal. Pretzel. E ele é muito legal, um professor espetacular. Então, eu ia entender. Então, ele me convidava para a rádio para discutir futebol, eu ia. Mas discutir comunicação, que é o meu negócio, eu não ia. Hoje, não. Agora, eu ainda, Peter, até pela agência, a gente não coloca muita receitas, porque tem essa coisa, eu chamo de... Até não é uma coisa mais assim, está todo mundo colocando regras. Sim. E você acorda e você fala, olha, eu não vou falar nada, mas você entra nas mídias sociais, estão lá. Você não vai falar, cansa. Cara, cansa. Então, assim, eu prefiro o low profile, que a gente vai e tal, quando você pergunta, você vai ver. Sentido de compartilhar mesmo. Né? Por isso que eu acho legal, organicamente, e uma iniciativa, porque você falou para mim, não sei se eu posso falar, que é uma iniciativa muito maior que um podcast. É onde a gente vem para conversar e discutir sobre comunicação, sobre treinamento, sobre... se fazer, né? Sobre ação. Sobre ação. E aí, isso tem longa vida, né? O Bitox vai ter longa vida, por quê? Porque tem um propósito que nasce legal, não é fake, eu estou aqui falando o que eu quero, você não tem roteiros, aquela coisa, você vai responder, porque isso já foi. Não tem edição. Não tem edição. Não tem edição, tá? Não tem edição. Pode colocar tudo aí. O case Marília Gabriela, que ela chegou um dia, eu li uma entrevista dela, falou, não sei fazer o digital. Porque ela precisava de roteiro e tal. E hoje ela já faz, ela até tentou alguma coisa, então é adaptação. E não tem problema não se adaptar. O que tem problema é não tentar. E aí você construir e tal. Então, ser bastidor é o meu negócio. Mas precisou ir para frente hoje? Vamos para frente também, não tem problema, né? Desafio, né? É desafio. Não tem como não falar isso, para a gente encerrar, né? Se eu tenho uma referência, eu tenho algumas referências na minha vida em termos de design, né? Eu nunca estudei design, né? Para mim, design é coisa bonita. Para mim, design é coisa agradável. Para mim, design é coisa legal, né? E você é uma das minhas grandes referências em termos de design, né? A tua capacidade é extraordinária, né? Eu gosto muito do design, né? Aprecio demais. Eu incorporei isso dentro do treinamento. Treinamento tem que ser bacana, treinamento tem que ser divertido, treinamento tem que ser bonito, treinamento tem que ser colorido, treinamento tem que ser prazeroso, né? Como que o design mudou a sua vida? Nossa. Vou abrir um jogo aqui. Eu nunca faço design. Eu nunca fiz. Não sou eu. Nunca fiz. Eu nunca efetivamente tive um Adobe, um Corel, né, e vai. Agora, Canva, eu coloquei isso como propósito. Eu não vou fazer, mas eu sou o cara da referência e eu tive a oportunidade desde lá do começo, trabalhando no Senai, eu gostava das coisas, trabalhando como produtor de evento, eu já via, então eu era o cara dos flyers, dos convites. Eu criei mais de sei lá, 300 festas, os flyers que era eu, e eu via as pessoas, assim, você vê como você vira uma referência, quando as pessoas começam a copiar. Legal. Né? Então, assim, tinha gente que hoje é mega empresário que copiava de mim. E eu falava, nossa, eu sou bom nisso, de criar, de conceituar, criar nomes, né? Falar alguma coisa, conceituar, isso é design também.
E aí, por toda a minha vida, eu tive referências e gente que eu aprendi muito, né? Então, isso é muito legal, é a sede disso. Então, como eu coloco lá os tênis no carrinho e nunca compro, eu vou para as minhas referências de design direto. Então, eu vou ver e falo, pô, isso aqui tá legal. Outro dia eu vi uma campanha popular que eu adorei, cara. Eu vi, tá no ar até, não vou falar porque não é a gente, e até falei, poxa, os caras fizeram legal, falaram a língua do povo. Que legal. Que eu entendi e que eu vi, falei, pô, que caminho legal. Então, assim, isso faz parte, mas eu acho que é sempre buscar. Então, sempre esteve comigo. Então, desde analisar comportamento, esse cara se veste assim, a casa dele é assim, essa agência é assim, ele vai, então eles têm, colocam numa caixinha, procuro ver o perfil e estudar, né? Quando eu tive lá na Inglaterra, eu li um livro sobre comportamento e cultura. Então, assim, eu aprendi que eu não poderia perguntar o nome das pessoas, porque é ofensa. E você perguntar, você está num pub, você conhece uma pessoa aqui no Brasil, a primeira coisa que você faz, onde você mora, você está bola fora total. Então, peraí, lá eu não posso fazer isso, então eu não fiz. E é legal. Vamos entender essa cultura aí que ninguém sabe o nome que você senta do lado do cara, assiste a Premier League ali todo dia, o cara está no mesmo pub todo dia, mas pergunta o nome do cara e tudo bem. E por que isso? Porque é cultural. Entendeu? Você está invadindo a cultura dele. E isso é a melhor coisa do mundo, né? Então, Legal. a coisa, eu acho que tudo isso faz cultura, design, tudo isso pertence ao que eu faço e eu gosto muito de fazer. Eu tenho um péssimo exemplo. Né? Meus pais têm 59 anos de casamento e meu pai está fazendo 89 anos, com 90 anos, vai fazer 89, trabalhando. Ganhando bem, tá dirigindo, falo que o trânsito de São Paulo é culpa dele e tal. Boa. O cara é um péssimo exemplo, porque, pô, teu pai também trabalha, Peter. Então, assim, a gente tem da onde a gente não nasceu rico, a gente não teve nada, né? Assim, tudo que eu tenho é o esforço do meu trabalho, a conquista, graças a Deus, não é mérito nenhum, porque tem que ser assim mesmo. E a gente vai viver, e assim, se eu puder não parar de trabalhar, Outro dia eu terminei uma conversa assim, o cara falou assim, você já se aposentou? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você vai se aposentar? Eu falei assim, por quê? Pô, terminou o papo. Não, cara. Aí ele ficou assim, eu falei, cara, não vou parar. Não vou. Pô, procurar... Eu não consigo imaginar isso. Então, vontade de descansar a gente tem. Outro dia me chamaram para ser DJ aí. Eu fui, que legal. Aí já às vezes eu frequento estúdio de música, os caras, vamos fazer e tal. Não dá para você parar. Sim. Você sabe, é igual andar de bicicleta. E a mesma coisa o nosso trabalho. E assim, é muito bom, né? Poder fazer isso. Isso é muito legal. Eu tenho agradeço a Deus, eu sou um cara religioso, né? E agradeço por ter a oportunidade, sabe? Assim, por ter, eu acho muito legal isso, cara. Muito bom. Região, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. O papo foi muito legal, com certeza vai dar muita história. E com certeza absoluta a gente vai fazer de novo, né? Vamos fazer. Eu tenho aí algumas ideias, né? Esses bate-papos, essas conversas, vão puxando outras, que vão puxando outras. Você é um cara que gosta muito de ler. Na semana passada a gente conversou com o Marcelo. E aí a gente teve uma ideia, quem sabe a gente vai fazer uma mesa em que cada um traz um livro, né? E a gente vai falar e a gente vai trocar experiências sobre o livro e aí a gente consegue começar a compartilhar isso, o gosto pela leitura, a importância disso e como que a gente vê que isso é legal. Né? Então tem várias ideias. Eu quero, o cenário está preparado para que a gente possa ter mais uma poltrona, né? Então aqui a gente vai começar a ter, não controvérsias, né? Mas trazer temas diferentes, né, para que a gente possa conversar e a gente possa aquecer. Então tem várias ideias, tem várias coisas. Lembrando e reforçando, né, que o Bitalks é um movimento que não tem o sentido de falar assim, estamos criando um podcast, um videocast, né? Não, é um movimento para que a gente possa conversar e trazer, né, na nossa realidade, tudo aquilo que a gente faz, a gente acaba fazendo para alguém. E para que alguém faça aquilo que a gente usa, aquilo que a gente produz, e alguém faça alguma coisa para alguém. Por isso que faz muito sentido quando a gente fala assim que a gente ajuda a melhorar a vida das pessoas e das empresas com aquilo que a gente faz. Né? Então, eu tenho certeza que você compartilha desse mesmo propósito.
né? Então, quero te agradecer. Muito obrigado. Eu Régis. que agradeço. Eu só vou terminar, você falou em controvérsia, né? Não tem nada pior do que controvérsia fake. E tem muito hoje no mundo digital, né? É aquela coisa roteirizada, a coisa tem que ser natural, Sim. orgânica, é o que eu penso, entendeu? Perfeito. As ferramentas te ajudam, mas você... Mais do que os programas esportivos de futebol, é Nossa fabricado, senhora, né? que Chato, personagens, né? tal, tá? É difícil você pegar um cara que fala, e a gente igual um Pretzel, por exemplo, né? Pretzel, Sim. para mim, é uma Extraordinário. referência, né? Mas Extraordinário. parabéns pelo movimento e, assim, muito obrigado de coração. E fica o convite também para você tomar um café, que a gente gosta de café, né? Vamos lá bater mais, conversar lá, tá bom? Régis, vamos olhar para lá? Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Curtam a gente, compartilhem a gente, ajudem a transformar o Bitox num grande movimento. Obrigado e até a próxima.